voltamos com mais um vídeo do Road to M1 e hoje é a Sunsparks, aí a equipe vencedora da MPL da Filipinas. Um cenário muito forte, muito conhecido aí, e eu vou contar um pouquinho dessa trajetória deles até o Mundial. Bem, então vamos lá. Sunsparks aí é a campeã da MPL da Filipinas, uma das regiões mais fortes que nós temos no Mobile Legends. E eu vou explicar por quê. Eles ficaram em primeiro aí na fase de grupos deles. Essa partida que a gente tá vendo aí foi na fase de grupos ainda. E eles ficaram à frente de equipes como, por exemplo, a Onic, a Brain, a Jig Fan, a Evils, a Archangel e a Signal Ultra aí nas Filipinas. Ou seja, é uma equipe muito forte que provém de um cenário muito forte também. Eles trouxeram nessa partida aí a Kai, Kimi, Léo, Grok e Gusion. E são 5 campeões, desses 5, 3 pelo menos a gente vai ver com uma certa frequência na composição do time da Sunsparks, que são o Akai, o Gusion e também o Leomor. A Kai aí é a especialidade do tanque do time das Filipinas, da Sunsparks, e o Leomor é surreal o que ele faz, o Renzo, com esse campeão. Mas falando em surreal, a gente tem que falar do destaque dessa equipe, que é o JP, que quando tá com o Gusion é praticamente imbatível. É o maior win rate aí do time da Sunsparks, é quando tem esse Gusion nas mãos do JP, um exímio assassino, especialmente com esse campeão. É o único campeão que ele utilizou aí, pelo menos nas partidas que eu acompanhei do time das Filipinas da Sunsparks. Bem, o foco deles aí é principalmente em torres e rotação. Se vocês notarem no mapa, eles dificilmente perdem torres. Eles lutam muito para não perder torres. Eles conseguem isso graças a um ótimo controle de wave que eles têm. Eles conseguem sempre comprar lutas quando tem aí as suas waves a favor. Ou seja, o time aí deles é impecável nesse sentido. Eles trouxeram nessa composição aí o Show, Tamus, Granger, Grok e Gusion, mais uma vez se repetindo, escolhendo o Gusion, e mais uma vez o JP sendo o destaque dessa partida. O Show também é um pick muito interessante para eles, mas o que é essencial nessa equipe é o trabalho do JP, que além de jogar na mid lane, também joga como ADC em algumas ocasiões. Mas quando é mid, é assassino e é de Gusion sempre na composição da Sunsparks. Bem, então vimos aí na partida anterior que é forte a SS, mas não é imbatível. Sunsparks aí perdeu para o time da Omega e muito ocorreu por causa da falta aí do ADC no early game para lutar pelos objetivos. É o estilo de jogo deles, eles deixam o ADC farmar e aí com isso as lutas por Turtle que eles sempre disputam é 5x4. E com isso é um caminho aí para tentar crescer no early game e afogar aí as tentativas do time da Suns. Nessa terceira partida eles trouxeram Show, Esmeralda, Leomor, Grok e Carry, e Esmeralda é um campeão que eu vou citar muitas vezes nesse vídeo, porque é fator de vitória, a favor ou contra, aí no cenário das Filipinas. Ou seja, quem tem Esmeralda realmente tem uma vantagem, porque é um campeão que luta muito bem em área, e aí tu junta com o Leomor, com o Show, com o Grok, que são campeões que vão dar pressão no início de jogo, acaba facilitando muito o início de jogo. Eles ainda tinham a Carry, a late game aí, com a posição da Carry sendo executada pelo JP. Como eu disse, quando ele não é assassino, ele parte como ADC por muitas vezes. E aí, o Show, ele vem como um tanque na bot lane. Ao invés, como a gente vê aqui no Brasil, muitas vezes ele surge na mid lane. Lá eles utilizam sempre o Show aí como um tanque da bot para deixar o Grok ser o tanque mais ofensivo e o Show, o tanque mais defensivo. Bem, vamos então para a Upper Bracket, aí as finais da Upper Bracket, que é uma etapa antes das grandes finais. E aí trouxeram mais uma vez na composição a Kai, trouxeram também Cloud, Kaja, Teresla e Harriet. Porém eles sofreram muito contra a Esmeralda. A Onic só não teve uma vantagem maior porque eles tinham o Jigger na composição, que é um campeão aí que se comprovou muito frágil, já tanto no nosso cenário quanto no cenário também filipino. Com isso aí conseguiu o time da
da Sunsparks crescer em cima do Jigger e conseguir a vitória, mas eles sofrem demais contra a Esmeralda. A gente vê jogo após jogo a dificuldade de enfrentar a Esmeralda que tem o time da Sunspark, porém o foco deles é muito bom em torres. O JP, ele farma no early game, como eu falei anteriormente, e aí o que ele faz? Ele trabalha praticamente no split push com o seu ADC, ele evita as teamfights e acaba virando aí um target tower, ou seja, ele foca solitariamente as torres enquanto a sua equipe vai ganhando tempo para que tanto ele farme também para que ele leve as torres. Levar a torre da Sunspark é muito difícil, eles têm controle de wave e principalmente eles sabem muito bem rotacionar, é o ponto forte dessa equipe, a rotação do seu ADC em split pushes, levando torres enquanto a sua equipe ganha tempo em teamfights e também ganha objetivos mesmo no 4x5. Eles têm um timing muito bom de execução de objetivos, fazendo eles sempre no early game, assim como esse Lorde foi feito. Triple kill pa nga, DLPJ, thou shall not pass, dapat talaga ang isang hari and isang slave lang. Prepare na nila para sa harit nila mamaya, no? Pero neste jogo, segundo jogo contra o time da Unique das finais da Upper Bracket, eles trouxeram ali a Kai, Carry, Estes, Leomor e Harriet. O Estes aí apareceu por algumas vezes e acaba sendo uma opção muito interessante, porque como o ADC não participa nas Turtles, precisa aí realmente de suporte de Helen, né, que a gente chama aí de cura, e ele faz muito bem esse trabalho, o Estes, especialmente no early game, enquanto não se fecha aí corta cura ou itens que podem parar aí o crescimento do Estes. Com isso, mesmo na desvantagem numérica, com o ADC farmando, consegue aí se estender bem nas teamfights. Porém, eles sofreram muito aí mais uma vez contra a Esmeralda e contra o Granger. Dessa vez quem mais sofreu foi o Harriet e o Leomor. Acabaram aí não conseguindo efetuar um bom jogo, sofreram muito contra a matchup de Esme na mid lane e o Granger, que consegue dar muitos pokes aí na side lane contra o Leomor. Então conseguiram fazendo inversões do seu ADC, forçando em cima do side lane a vantagem nesse jogo o time da Unique, atrapalhando muito as Sunsparks nesse segundo jogo. E agora a gente vai aí com o terceiro jogo desta final da Upper Bracket aí, a Unique enfrentando o time da Sunsparks mais uma vez. Para essa partida, a Sunsparks aí trouxe na sua composição o Show, Cloud, Lolita, Xborg e Esmeralda. E é interessante que a gente consegue entender um pouquinho do draft deles já aí. Eles sempre dão preferência nos bans ao Xborg e aí também a Lunox. Nessa partida acabou sobrando o Xborg, eles garantiram esse campeão, pegaram ele, afinal de contas eram o first pick, mas eles não gostam muito de jogar com o Xborg não, eles não são tão bons assim com o Xborg no time, então eles pegaram mais para evitar que o adversário tivesse do que por eles gostarem, porque eles não gostam realmente de jogar contra Xborg e Lunox. Mas o que fez realmente a diferença nessa partida, quem jogou muito aí, foi a Esmeralda, mais uma vez se mostrando o fator de vitória aí no cenário das Filipinas. Quem garante a Esmeralda tem altíssimas chances de vitória, e é por isso que nessa partida não pensaram duas vezes, trouxeram a Esmeralda, conseguiram também o Xborg aí nos picks, e por isso aí tiveram uma vitória tranquila neste jogão contra o time da Unique. pero wala pa tayo, hindi pa champion yan! Tuwa-tuwa na sila! E chegamos na grande final aí após a Upper Bracket, aí a Unique caiu para Lauer, mas voltou para enfrentar na grande final o time da Sunsparks e deram jogos emocionantes. Nessa partida o time da Suns aí trouxe Kaja, Xborg, Lunox, Akai e Kimi. Akai sempre zona de segurança, mas Xborg e Lunox deixaram muito a desejar, mostrando por que é tanta prioridade de bans por parte deles, porque são campeões fortes que eles não têm tanta qualidade quando utilizam ele. Eles trouxeram Kimi como ADC e o lado de lá o time da Unique não trouxe a AD Carry, então a Sunsparks até conseguiu aí controlar muito bem as waves graças ao seu ADC, mesmo perdendo as teamfights, estava controlando muito bem aí as torres e não perdendo nenhuma, porém itemizou muito bem aí vários imortais do time da Unique e comprou um jogo de 5 contra 4, porque eles não tinham um ADC para ficar farmando, e aí sofreu demais a Sunsparks, ou seja, em composições que eles enfrentam aí onde não tem ADC, que obriga eles a lutarem mais, eles lutam em minoria porque eles têm o costume de deixar seu ADC farmando, e
e isso acabou sendo aí um peso gigantesco no primeiro jogo, onde o time da Onyx saiu vitorioso. Então já sabe, contra o time da Sunsparks, vale muito a pena aí uma composição sem ADC, porque talvez esse 5x4, já que o ADC do time da Suns fica farmando, pode ser a vantagem necessária para vencê-los. Nesta segunda partida da grande final, trouxe aí para a composição o time da Sunsparks Grock, Tamos, Carry, Estes e Lunox, onde eles se aproveitaram de fazer os objetivos no timing aí onde eles nasceram para conseguir boas vantagens. Eles têm muito esse costume, então tem que ficar muito atento à rotação pré-objetivos aí que enfrentar eles. Por quê? Porque eles têm um timing aí de estar sempre no nascimento da Turtle, no nascimento do Lorde. Assim que ele nasce, eles já estão lá. E aí essa partida com o auxílio do Estes acabou dando muito certo para eles, porque eles tiveram um sustain aí necessário para manter a pressão desde o início do jogo. Aí com a Lunox pressionando juntamente com o Estes, e aí muitas vezes aparecendo o Grock também, praticamente uma clean lane da mid, deixando aí farmar tranquilamente a carry, que depois ficou gigantesca. Ou seja, nessa segunda partida o fator de vitória para o time da Sunspark foi realmente aí a pressão que eles fizeram com essa clean lane, e também a questão aí de focar os objetivos muito, mas muito cedo, conseguindo aí esnobolar muito bem a partida. E agora no terceiro jogo foi emoção à flor da pele. Trouxe a Kai, Xborg, Gusion, Show e Kimi para essa composição Sunsparks. E aí eu tenho que destacar o que eu falei lá no início do vídeo, o Gusion. O Gusion, quando tá nas mãos do JP, ele é imparável. Realmente muito, mas muito bom esse jogador com este campeão. Por isso a dica é ou bane ou pica o Gusion contra o JP, contra a Sunsparks. Porque é anormal o que ele joga com esse campeão. Porém, aí é interessante também esse revezamento que faz o time da Sunsparks com o que é o VJ, né? Ele aí joga de mid e ADC, fazendo esse revezamento com o JP. Quando o JP vai pra mid, ele vira ADC. Quando o JP é ADC, ele vai pra mid. O Xborg acabou não fazendo muita diferença a favor, a gente já falou sobre isso aí um pouquinho antes, porque realmente eles não são tão exímios jogadores aí quando tem o Xborg no seu time. Porém, eles não deixam de forma alguma ficar contra eles. Eles picam ou banem, indiferente do Xborg não ser um fator de vitória pra eles. Porém, o Gusion, esse sim é e foi nessa terceira partida. Chegamos no quarto jogo da grande final da MPL Filipinas, e aí trouxe para sua composição o time da Sunspark, a Kai, Teres, La Cloud, Kufra e Esmeralda. E aí a gente nota mais uma vez o Akai como pique prioritário nos tanques, mas a gente nota o Kufra, que não é aí um campeão que surge com tanta frequência aí lá na MPL, principalmente na MPL Filipinas. É um campeão aí que a Sunspark não gosta muito de utilizar, e eles têm aí uma dificuldade, principalmente quando eles têm que trazer aí dois tanques que são de resistência, quando eles não têm nenhum tanque mais ofensivo, como o Show, como o Grock, que são campeões aí que vão ofensivar mais, ou até o próprio Estes, que vai conseguir ter uma pressão de lane maior. Quando eles têm que pegar tanques assim que são de pressão um pouquinho menor, como o Kufra, que são mais resistentes do que realmente de dano, eles têm dificuldades, e essa partida mostrou muito disso. Eles tiveram dificuldades mesmo, por exemplo, tendo a Esmeralda. Por quê? Porque eles enfrentaram o quê? Lunox e Xborg. Aí a gente começa a entender porque eles têm tanto pavor desses dois campeões. Eles têm dificuldade quando eles enfrentam eles, mesmo tendo a Esmeralda, que foi um campeão de fator de vitória na maior parte das partidas. Então é por isso que os bans deles tendem a ser em cima aí da Lunox e Xborg, porque eles têm dificuldades gigantescas quando os enfrentam, indiferente de ter a Esmeralda. E agora nós vamos para o jogo que tornou a Sunsparks a campeã da MPL Filipinas. Foi um jogão daqueles. E aí eles trouxeram algo que foi uma surpresa pra mim, pelo menos, que foi o Renzio como AD Carry. Eles trouxeram na sua composição mais uma vez Kufra, Granger, Kagura, Show e Xborg. E aí mostraram que Show realmente faz diferença, porque agora eles tinham um tanque aí que podia fazer a iniciação. Eles não tinham mais dois tanques de resistência
como na partida anterior. E aí o show acabou dando muito certo, e quem deu muito certo também foi o Renzi como ADC, surpreendendo aí, mostrando que são multilanes os jogadores da Sunsparks. Não adianta você pensar que quem vai vir em qual lane, você tem que focar realmente no campeão. Mas essa partida demonstrou um ponto fraco. O Fuzakin aí, ele cai e muito de qualidade quando ele tá com tanque e resistência. Ele acaba sendo aí o elo mais fraco, por assim dizer, dessa boa equipe da Sunsparks. É onde a gente pode tentar forçar um pouquinho mais quando enfrentar eles. Esse jogo foi um jogo incrível, onde o time aí da Unic deu muito trabalho para eles, mas eles mostraram aí uma qualidade incrível de resistência. O time da Sunsparks, mesmo quando tem desvantagens no jogo, eles não perdem a concentração. Porém, esse jogo já era o 5º jogo da série MD5 e, na minha opinião, acredito que esse jogo já faltou bastante estratégia. A gente já viu aí as equipes bem mais bagunçadas taticamente, na composição também. Foi praticamente um tudo ou nada. Foi um belo jogo aí, cheio de emoção, mas com muita pouca técnica de ambos os lados. Então esse 5º jogo aqui eu não vou avaliar com tanta precisão, porque foi mais ou menos na força do ódio. Eles não se entregaram, lutaram, puxaram briga a todo instante e conseguiram ganhar o jogo. Ou seja, eles deram aí realmente meteram o louco para dar o GG e acabou dando muito certo. Foram os campeões da MPL. E agora, é claro, a gente faz aí um resumão, então, sobre o time da Sunsparks. O que a gente tem para falar de pontos positivos e negativos deles? Pontos positivos: é uma equipe que foca muito bem a defesa de suas torres. É muito difícil ganhar deles na rotação. Eles têm aí um tempo de compra de luta preciso, onde eles sempre deixam as waves aí favoráveis a si para poder rotacionar. Ou seja, você não vai conseguir fazer split push contra eles, muito dificilmente. Então esse não é o caminho. Segundo ponto: de forma alguma deixe Gusion nas mãos do JP. Ele é o melhor jogador da equipe, ele joga muito bem com o Gusion, é praticamente o único assassino, senão ele traz AD Carries normalmente para a composição. Mas seja qual for a função que ele fizer, ele é realmente muito forte, e o Gusion não vale a pena arriscar deixar nas mãos dele. Terceiro ponto: Lunox e Xborg são os bans usuais deles. Eles odeiam jogar contra esses dois campeões. Por isso, muitas vezes sobra Esmeralda, que também eles têm dificuldade. Então, é uma boa maneira de a gente começar a estudar o Deft contra eles. Quarto ponto: eles têm dificuldades quando tem que utilizar tanques de resistência. Eles jogam muito melhor quando estão com suportes ofensivos ou com tanques ofensivos do que quando eles têm que utilizar tanques de resistência. Então, trabalhar o Deft para obrigar eles a ficarem com tanques mais protetivos pode ser um bom caminho também. Quinto e último detalhe a falar sobre a Sunsparks: eles têm aí ótimos jogadores, especialmente no revezamento de mid, side e ADC. Os ofensivos deles são muito bons, porém aí o Fuzakin é um ponto mais frágil e aí pode-se utilizar disso quem jogar contra eles, porém tem que tomar muito cuidado. Aconselho muito utilizar composições com 5 campeões de combate, ao invés de trazer ADC nas composições, que é quando eles mais sofrem. Contra times sem ADC, eles têm dificuldade, porque eles têm o costume de deixar seu ADC farmando solitário, e aí pode ser um caminho para tentar um snowball cedo contra eles. E espero que tenham gostado aqui do Road to M1 Sunsparks, aí a representante do time da Filipinas. Que tenham curtido, deixa aí o likezinho e os seus comentários no vídeo pra gente continuar fazendo vídeos do Road to M1 aqui, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até o final. Não esquece de deixar o likezinho e se inscrever. E é nóis, tamo junto. Até o próximo Road to M1.